Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, hoje iremos juntos nos aprofundar. Já chegamos no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, dessa nossa caminhada bíblica, e que possamos aproveitar em mais este momento. Estamos chegando ao final desse processo, não? E que tomara que você esteja conseguindo nos acompanhar, não? O Senhor, que já passou por muitos lugares, já falou com tantas pessoas, já passou por tantas situações, e agora a gente vai chegando no fim dessa história, não? Dentro desse último bloco, a gente viu nos últimos capítulos, o Senhor já adentrou em Jerusalém, Jerusalém que é a capital, Jerusalém que é o lugar do templo, aonde estão os fariseus de uma forma ainda mais presente. Por causa disso, a gente percebe que os embates começam a ser até maiores, mais presentes, com falas mais incisivas, colocando o Senhor mais contra a parede. E nós vamos ver nesse 23 que essa questão dos fariseus é o grande tema desse capítulo 23. Não? Por um lado, o Senhor tenta explicar para os seus algumas questões nesse sentido. Depois tem os seus ais, por assim dizer, e depois ele lamenta, por assim dizer, essa situação. Mas vamos nos aprofundar, olhar para o capítulo 23, não? E depois, claro, juntos, rezarmos também uma realidade desse capítulo, tá bom? Portanto, pega aí sua Bíblia, para que nós possamos olhar para esse capítulo 23 do Evangelho de São Mateus. Se nós formos olhar do versículo 1 até o versículo 12, o Senhor vai falar para os seus, para as multidões que estão à sua volta e para os discípulos, a contradição dos fariseus, não? No caso dos escribas e dos fariseus, né? Vamos ler, por exemplo, só até o versículo 4 para que você entenda. Depois, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: na cátedra de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai. Mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não fazem. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com o dedo. Então a gente entende aqui que o Senhor começa a denunciar a contradição do discurso dos fariseus e dos escribas para com o dia a dia as ações. E mais do que denunciar essa contradição, ele ainda diz, olha, além de serem contraditórios nas suas ações, eles ainda exigem, cobram uns dos outros, colocam em cima dos outros fardos pesados que nem eles mesmos carregam. Não? Eu queria que a gente se aprofundasse nessa parte, mas vamos olhar para o restante do capítulo primeiro, depois nós retornamos, tá bom? A partir do versículo 13 até o versículo 36, aqui vai estar presente os 7 ais contra os escribas e os fariseus. Ele fala os 7 ais justamente denunciando a contradição. Não tem ele alerta: ai de vocês, hipócritas. No versículo 13, por exemplo. Fechai aos outros o reino dos céus, mas vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aqueles que os desejam. Então, durante todo esse discurso, até o versículo 36, o Senhor vai dizer 7 ais direcionados aos fariseus. E lembrando que o número 7 dentro do contexto bíblico é a completude, ou seja, o Senhor está denunciando de uma forma completa a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, não? E no versículo 36, a partir do versículo 37 até o versículo 39 é um grande lamento. O Senhor lamenta essa situação, porque no fundo, o Senhor não quer isso. No fundo, o Senhor está denunciando, falando que eles são hipócritas e tudo mais, mas o Senhor não quer a condenação deles, o Senhor não quer que eles se apartem, pelo contrário, assim como diz o Salmo, o Senhor quer que eles se convertam e tenham vida. O Senhor queria que eles entendessem os sinais, o Senhor queria que eles compreendessem o que está acontecendo e se abrissem para esse novo reino que está sendo inaugurado com Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo aqui, então, chega a um ponto de lamentar
Vamos no versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como uma galinha reúne seus filhotes debaixo das asas, mas vós não quisestes. Vede, vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, desde agora não mais me vereis até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, a gente consegue compreender a lamentação. Olha, eu queria que vocês estivessem comigo, estivessem junto a mim, estivessem debaixo das minhas asas. Não. Porém, ele fala, mas vós não quisestes. Não, é o Senhor lamentando. O Senhor denuncia, fala que está errado, mas não denuncia num sentido de apartamento. Denuncia e fala, está errado, vem para cá. Não? Está errado, volta. Não? Esse caminho está correto, se converta, muda de rota, muda de mentalidade. Porém, nós percebemos muito durante todo esse capítulo que os fariseus têm uma grande resistência. Não? Tem sinais, acontecem os milagres, mas eles não se abrem. Nós já até conversamos um pouco sobre isso. Não? Aqueles que no fundo não querem crer, não querem mudar. Não? Portanto, isso acontece muito aqui e o Senhor lamenta. Porque no fundo, repito, o Senhor não quer a morte de ninguém, o Senhor não quer o afastamento de ninguém, o Senhor não quer, mas algumas pessoas escolhem esse caminho, né? O caminho do pecado, o caminho de afastamento, o caminho sem Deus, um caminho sem se abrir à sua graça. Enfim, isso acontece, são escolhas da humanidade. Porém, eu queria que nós voltássemos àquela realidade, não? Dos fardos pesados que colocam sobre as costas dos outros. Eu queria que nós entendêssemos que de vez em quando nós somos assim também, não? De vez em quando nós exigimos das pessoas para conosco certas coisas que nem a gente consegue cumprir. Vou dar um exemplo muito prático. Às vezes a vida correta, a vida justa, né? A gente fala, nossa, mas fulano não podia ter feito isso, fulano não deveria ter feito aquilo. Não, fulano é mau caráter por causa disso e daquilo. Muitas vezes nós fazemos isso. E eu não estou dizendo que a ação da pessoa seja certa, mas eu quero dizer o seguinte. A gente também tem que ter uma ação certa de compaixão no sentido de acolhida. Eu até já falei num vídeo. Mais do que abrir a boca, abrir os braços. Não no sentido de ser condizente com aquilo, com o pecado que o outro possa estar cometendo, com a injustiça que o outro possa estar cometendo, mas se mostrar próximo. O que está acontecendo? Você não conseguiu compreender, você não está conseguindo ver, você precisa de ajuda, né, para fazer de outro jeito, fazer de outra forma, ir por um outro caminho. Não? A gente poderia usar outro exemplo nesse sentido pelo próprio perdão. Não? O outro precisa me perdoar. Não, você deve me perdoar. Imagina, eu preciso, não só eu preciso do perdão, mas eu mereço o perdão, porque não foi por culpa, não foi porque eu quis e tal. Porém, entretanto, todavia, quando é para nós perdoarmos alguém, aí nós colocamos várias barreiras, né? Não? Aí nós colocamos vários limites. Não, eu perdoo, mas por causa disso aqui não, né? Merece perdão, porém, nessa vez isso aqui aconteceu. Não? E claro, eu entendo, e você também deve entender que, por exemplo, o caminho do perdão, o caminho da acolhida do outro, o caminho de entendimento, é um caminho. Não? Quem de nós, às vezes, não sofre com alguma atitude do outro? Quem de nós nunca sofreu uma injustiça? Quem de nós nunca sofreu uma fala mentirosa? Enfim. E o caminho de perdão é um caminho mesmo, não é do dia para a noite e tudo mais, mas é necessário fazer esse caminho. Não? É necessário ir nessa direção. E claro, quando eu falo perdão, não estou querendo dizer, a pessoa, por exemplo, fez algo contra você e você deve confiar 100%. Não. Talvez, para que a pessoa ganhe sua confiança, ainda precise de mais tempo. Mas não significa que o perdão não possa vir. Para dizer que nós de vez em quando somos como os fariseus, os escritos. Nós colocamos fardos pesados nos outros, exigimos coisas dos outros e tudo mais, mas às vezes, se a gente for olhar para a nossa própria vida, quão difícil é fazer esse caminho. Não? Então, da mesma maneira que a gente quer misericórdia para nós, que nós queremos ajuda de vez em quando, que nós queremos entendimento,
a gente também precisa dar isso ao outro, não? A gente também precisa estender isso ao outro, porque senão nós somos iguais. Colocamos fardos pesados em cima dos outros, mas nós mesmos não conseguimos cumprir. Portanto, nós estamos acompanhando o Senhor que está chegando próximo da sua paixão, morte e ressurreição. Até o fim desse versículo 23 é quase um grande discurso não chega a ser um discurso de despedida assim, mas uma grande lamentação, não? É o Senhor que vai se despedindo, mas vai lamentando, enfim. E no próximo vídeo, no capítulo 24, nós entraremos então no grande discurso escatológico do Senhor dentro desse bloco, nos aprofundaremos nele e aí então nós faremos todo o percurso da paixão, morte e ressurreição. Portanto, permaneça comigo nesses últimos vídeos, estamos chegando ao finalzinho desse livro de São Mateus, são só 28 capítulos, nós já estamos no 23, portanto, volta aí mais 4, permaneça junto conosco. E não deixe de colocar também nos comentários, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, não importa de onde você esteja vendo, seu comentário, aquilo que te chama a atenção, aquilo que Deus falou. Não deixe de pegar sua caneta, anotar também. Se quiser ler os ais, às vezes os ais que servem para os escribas também servem para nós, não? Leia os ais, marque aquilo que for necessário, faça a sua anotação também, para que nós possamos crescer cada vez mais com o contato com a Palavra de Deus. Não? Te espero para o próximo vídeo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.